Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Trecho da mensagem Esperança, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Entender e Auxiliar, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. As vítimas da incompreensão acham-se em toda parte. Hoje são aqueles espíritos que respondem contra a verdade. Ontem fomos nós, quando nos satisfazíamos com idêntico desajuste. Não percas tempo com palavras estéreis. Aceita os outros tais quais são e coloca-os em tua lista de bênçãos. Não fomos situados à frente dos semelhantes a fim de aperfeiçoá-los, e sim para aperfeiçoar a nós mesmos. Os outros, por mais errados estejam, rogam simpatia, não censura. Compreendamos o próximo a fim de que o próximo nos venha a compreender. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará novamente o SEAG, Seminário Espírita do Agreste, de forma presencial, no período do Carnaval, na sede da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão 567. Contará com a participação dos palestrantes. Domingo, dia 19 de fevereiro, Sueli Verkausen, que abordará o tema Espiritismo e Autoconhecimento. Na segunda-feira, dia 20, participação de Washington Pereira, presidente da Federação Espírita Pernambucana. Ele abordará o tema Contribuição do Espiritismo para um Mundo de Paz. E na terça, dia 21, participação de Heleno Vital, com o tema Visão do Espiritismo sobre o Carnaval. Heleno é atualmente diretor da Comissão Estadual do Espiritismo. A entrada é gratuita. O SEAG é realizado no horário de 2h30 da tarde às 4h30. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas: tende cuidado, para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas.
E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta, sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos que lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obras de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite.
Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 800. Não será que, de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Resposta dos Espíritos. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com um tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, lemos: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito Emmanuel faz comentários sobre essa passagem bíblica na mensagem Vigiemos e Oremos, trazida a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Assim, o benfeitor nos escreve: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua
Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas. Mas, primeiramente, queremos reforçar o convite para esse grande evento que temos em nossa cidade no período do Carnaval. É o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste, que se realizará na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. O Carnaval esse ano será entre o dia 19, que é o domingo, até a terça-feira, dia 21. O evento ocorre no horário de 2h30 da tarde, às 5 horas, retificando o horário que citamos na abertura do programa. E terá as seguintes participações. No domingo, a palestra inicial com Sueli Verkausen. Ela tratará do tema Espiritismo e Autoconhecimento. Na segunda, dia 20, Washington Pereira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, ele abordará o tema Contribuição do Espiritismo para um mundo de paz. Já na terça-feira, dia 21, Heleno Vital, que é diretor da Comissão Estadual de Espiritismo de Pernambuco, ele abordará o tema Visão do Espiritismo sobre o Carnaval. A entrada é franca, todos estão convidados. O evento tem os seus seminários, uma palestra inicial que dura em torno de 1 hora e depois é aberto a perguntas do público para tirar dúvidas e esclarecer as questões abordadas durante a palestra. Então, aqueles que estiverem aqui em Caruaru ou de cidades circunvizinhas, não percam essa excelente oportunidade de fazer uma visita a Caruaru e prestigiar esse evento que já está esse ano na sua 20ª edição. Bom, vamos para uma primeira questão com os temas abordados nesta manhã. A que Emmanuel se refere ao recomendar acender em nós mesmos a luz da santificação espiritual? Na abertura do programa, na mensagem Esperança, que faz parte do livro Vinha de Luz, Emmanuel, dentre outras orientações, nos diz o seguinte: levantemo-nos e prossigamos, convicto de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, luz da santificação espiritual é uma referência que o benfeitor faz à claridade advinda pelos nossos esforços de espiritualização, de elevação dos valores morais. Hoje, nós sabemos, pelos avanços da neurociência, que se estabelece através dos nossos neurônios, das células do nosso cérebro, uma verdadeira eclosão de luz quando destinamos a nossa mente nos objetivos de elevação moral, espiritual. Quando estabelecemos uma prece, quando estamos envolvidos nas atividades da caridade, essas atividades também são fomentadoras
dessa luz interior. Então o apóstolo, o benfeitor espiritual Emmanuel, nos traz esse incentivo quando ele diz, em acréscimo a isso, levantemo-nos e prossigamos. Ele se refere ao fato de que não importa o nosso passado de culpa, de desacertos ou de vícios, desta vida ou de vidas anteriores. Cabe-nos agora o esforço de levantarmos-nos e prosseguir à frente, em busca da conquista dos valores espirituais que elevarão o nosso espírito às cumeadas luminosas, estabelecidas na renovação íntima pelo nosso esforço de melhoramento pessoal junto à espiritualidade. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. A que tentações Emmanuel nos adverte ao dizer: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade? Emmanuel, em inúmeras mensagens, nos chama a atenção para que nós procuremos atentamente buscar o autoconhecimento, o autoexame, de, ao se perceber em desequilíbrios emocionais ou morais, não procurar explicações nem justificativas no mundo exterior a nós, nem nas outras pessoas. Porque, na verdade, a causa real das nossas quedas nas tentações tem como origem o nosso passado de desequilíbrios e conflitos com as leis divinas. Assim, quando ele nos diz que essas tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, ele deixa bem claro: a causa está em nós e a superação depende essencialmente do nosso esforço pessoal. Deixemos de lado justificativas ou explicações por erros cometidos. Levantemo-nos e busquemos, através do amparo, da assistência dos espíritos do bem, da palavra do Evangelho do Cristo, construir novos caminhos interiores em harmonia com os propósitos e com as leis divinas. E deste modo, encontraremos em nós mesmos os meios eficazes de nos libertar e de não cair mais nas tentações que aparentemente estão no mundo material, nas outras pessoas. A fonte real é dentro de nós. Assim, vamos ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Qual a causa dos fortes motivos de discórdia e luta nas relações com nossos parentes? Na mensagem Vigiemos e Oremos, do livro Fonte Viva, Emmanuel nos chama a atenção na busca desse entendimento. Ele diz assim: nas
relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Cabia a doutrina espírita mostrando-nos as leis divinas, cuja base maior está estruturada no conhecimento dos mecanismos associados à reencarnação, o caminho para entendermos por que é que isso acontece. Por que é que muitas vezes, fora dos laços consanguíneos, nós encontramos pessoas que naturalmente se tornam grandes amigos nossos, que espontaneamente se estreitam relações de confiança, de harmonia, enquanto que dentro de casa, com os parentes próximos, com aqueles que muitas vezes convivemos desde a infância, temos desconfianças, desentendimentos, conflitos, às vezes brigas, se não fisicamente, verbalmente. Então, meus amigos, por trás disto, a explicação está na reencarnação. É relativamente comum reencontrarmos nos laços familiares, naqueles que hoje são nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, antigos desafetos de caminhada evolutiva, para os quais as leis divinas fomentaram um encontro próximo nos laços consanguíneos para eliminar de uma vez por todas os estigmas, as feridas, os conflitos graves perpetrados nas experiências encarnatórias que já vivemos. Com isso, o Espiritismo não concorda e muito menos incentiva a que continue a haver esses descalabros na convivência familiar. Pelo contrário, saber que aqueles com os quais nos desentendemos estão agora como irmãos, como familiares, é uma evidência que precisamos aproveitar essa oportunidade encarnatória para terminar de uma vez por todas com esses conflitos. Para isso, temos no Evangelho do Cristo, na luz da revelação espírita, os elementos adequados para, iluminados o nosso entendimento, construirmos na própria família consanguínea laços de afeto legítimos. Possibilidades de estabelecermos a fraternidade, a irmandade legítimas junto àqueles que dividem conosco os laços da consanguinidade. Essa explicação que temos para a questão. Estamos chegando nos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a audiência. Se possível, divulguem nosso programa. Até a próxima semana com Espiritismo em Marcha.
Bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.